Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Renato e é um prazer estar com vocês nessa nossa nova videoaula desse módulo 4, que é o nosso quarto encontro, ou seja, estamos juntos há 4 semanas. A semana que vem é a nossa última semana, nosso quinto módulo. Espero que vocês estejam gostando de todos os conteúdos que estão sendo abordados, espero que estejam estudando bastante, revendo esses vídeos sempre e fazendo os exercícios, as atividades que eu tenho feito com muito carinho, exclusivamente para vocês. É a Escola Educando que dá as boas-vindas a essa quarta aula. Hoje estaremos falando especificamente, como está aqui no slide de vocês, sobre nutrição. Olha que tema interessante, uma aula inteira, um módulo inteiro está abordando somente nutrição, pois o paciente que se alimenta com alimentação saudável e as práticas esportivas que veremos no módulo 5, ele vai evitar vários tipos de complicações, vários tipos de doenças e principalmente se ele tiver algum tipo de doença, ele vai ter um melhoramento da sua saúde. Ele vai conseguir se sentir melhor, mais vivo, mais disposto. E esse é o nosso objetivo com ele, não é? Transformar a sua vida cada vez melhor, cada vez com mais autonomia e que ele consiga se sentir inserido na sociedade. Para isso, a alimentação saudável, prática de exercício físico, atividade física, faz com que ele vai se sentir uma pessoa novamente digna. Ou seja, então, vamos para a nossa aula, vamos começar a estudar um pouco sobre nutrição? Pegue papel e caneta, anotem tudo, não deixa de anotar os pontos importantes que você achar. Qualquer coisa, pause o vídeo que eu vou estar aqui esperando vocês. Assim que vocês terminarem de fazer a anotação, vocês voltam para me ouvir novamente. Vamos lá falar um pouquinho sobre nutrição? O objetivo dessa aula, então, é ensinar para vocês o básico de nutrição. Algumas coisas que forem faladas vocês já sabem, outras vocês vão estar aprendendo, mas para quem já sabe é sempre bom relembrar, para quem não sabe, aprender é a solução. Então vamos lá, os temas da nossa aula de hoje é definição de nutrição, fontes nutrientes, a pirâmide nutricional, a nutrição para a terceira idade, os tipos de dieta, a dieta integral e olhem, rufem os tambores, vai ter uma atividade prática para vocês estarem realizando aí na residência de vocês e estarem praticando o dia a dia de um cuidador que se preocupa e prepara a dieta do seu paciente. Então, vamos para o nosso primeiro tema, que é a definição de nutrição e as fontes de nutrientes. Para falar em nutrição, a gente tem que entender que nutrição é a atividade que estuda a fundo as propriedades dos alimentos. Ou seja, vai ser alguém que vai estudar muito as propriedades nutrientes com um objetivo específico. E qual é esse objetivo? A buscar soluções para promover a saúde através da alimentação saudável. Então, o nutricionista e o nutrólogo, como a gente está vendo aqui embaixo, são os profissionais qualificados que devem prescrever dieta para qualquer pessoa. Você não pode sair pegando na internet uma dieta de um, de outro, para poder montar um plano alimentar para você e falar agora eu vou fazer a dieta tal. Então, para fazer dieta, tem que procurar um nutricionista ou um nutrólogo. Professor, o que é nutrólogo que eu não conheço? Nutricionista eu já ouvi falar, mas nutrólogo não sei o que é não. Nutrólogo é o médico que se especializa na área de nutrição, principalmente nutrição esportiva e nutrição hospitalar. A nutrição hospitalar que ele se especializa é a nutrição enteral, que a gente vai estar falando agora sobre os tipos de dieta. Vamos lá. Para a gente entender um pouquinho de nutrição, a gente tem que saber que existe duas formas mais comuns do paciente se alimentar. Há uma terceira, que eu não vou trabalhar nessa aula de nutrição, pois não compete a nós, cuidadores, estar administrando, preparando ou fazendo qualquer coisa com ela. Que seria essa dieta que existe e que a gente não vai estar trabalhando sobre ela? É a dieta chamada de dieta parenteral. Essa dieta parenteral é muito utilizada em unidade de terapia intensiva UTI. É uma dieta em que o médico vai fazer uma punção profunda no paciente abaixo da clavícula, que a gente chama de subclávia, ou no pescoço, vai puncionar a jugular, que a gente chama de uma punção jugular, e ali o enfermeiro, não é o técnico, é o enfermeiro, vai instalar a dieta. O que o técnico vai fazer é retirar, solicitar essa dieta na farmácia com uma certa antecedência para ficar em temperatura ambiente e o enfermeiro vai lá e instala essa dieta. Por 2 motivos vai ser o enfermeiro. Primeiro, na verdade 3. Primeiro, que é um procedimento estéril e muito complexo.
Complexo porque a alimentação não pode ser contaminada em forma alguma, porque ela vai diretamente para o sangue do paciente, vai entrar pela veia, vai direto para o sangue e o risco de infecção no paciente é muito grande. Segundo, que é uma dieta de alto custo, é uma dieta muito cara. É uma dieta muito cara e o enfermeiro ele vai ter mais respaldo, o Corém tem mais peso para o enfermeiro do que para o técnico. E outra coisa que o enfermeiro vai ter que colocar, essa dieta eu vou falar no final do vídeo para deixar a surpresa para vocês. Agora, o que a gente precisa entender antes de começar a falar especificamente da nossa matéria? A gente precisa entender que a nutrição ela estuda os alimentos e ela divide os alimentos em dois grandes grupos. A nutrição divide os alimentos em macronutrientes, anota aí, macronutrientes. Quem são esses macronutrientes? São 3 especificamente. Então, já anotou os macronutrientes? Os macronutrientes são carboidratos, proteínas e lipídios. A gente vai ver o que são cada um deles daqui a pouco. Não se preocupe. Então, os macronutrientes são carboidratos, proteínas e lipídios. Por que eles são macronutrientes? Macro quer dizer grande, muito. São os alimentos que a gente mais ingere, mais necessita comer no dia a dia. É a grande quantidade da nossa comida no dia a dia, são os 3 alimentos, carboidratos, proteínas e lipídios. A gente precisa muito deles. E o outro grupo que a nutrição estuda são os micronutrientes. Micro quer dizer pequeno, pouco. E esses micronutrientes são as vitaminas e os sais minerais principalmente. Tem outros, mas esses são os básicos. Por que micro e macro? Não quer dizer que os micros são menos importantes na ingestão diária, só que a gente precisa em quantidades menores, mas a sua função é muito importante, talvez até mais importante do que os macronutrientes. Só que a gente precisa comer muito, um grande volume, para fazer a mesma função, a mesma importância de um que você come só um pouquinho. Mas a gente precisa comer eles também. Então a gente já sabe que tem macros e micros nutrientes, a gente sabe que os macronutrientes são carboidratos, proteínas e lipídios. Agora, os micronutrientes, tem alguma diferença entre eles? Tem, só que são vitaminas e sais minerais, ok? As vitaminas e sais minerais estão no micronutrientes. Sendo que a gente vai estar vendo agora quais são as principais fontes desses macros e micronutrientes. Vem comigo? As fontes são carnes, cereais, frutas, laticínios, legumes e verduras. As carnes, a gente tem as carnes vermelhas, as carnes brancas, e as carnes vermelhas englobam a carne bovina e a suína, e a carne branca nós temos as aves e os frutos do mar. E isso aqui no Brasil. Tem alguns países, caso você for trabalhar fora, numa China, por exemplo, que eles comem morcego, comem outros insetos, comem outros bichinhos lá, aí, ou seja, a gente vai ter outros tipos de carne, mas aqui no Brasil consiste em carne bovina, suína, aves e peixes. Peixes entra também ali o camarão, sururu, lagosta, lagostine, enfim, frutos do mar em geral. A carne, para que a gente come essa bendita carne? A carne ela vai fornecer para a gente proteínas. A carne fornece proteínas, que é um macronutriente. E todo macronutriente a gente precisa comer muito. Por que a gente precisa comer muito? Porque o nosso corpo necessita de muitas coisas que tem na proteína. A proteína, quando ela é sintetizada, ou seja, quando ela é quebrada dentro do nosso corpo, vira um monte de coisas chamadas de aminoácidos. Esses aminoácidos têm 9 que são de suma importância para a regulação metabólica. Ou seja, o que é uma regulação metabólica? É manter o organismo funcionando corretamente, que esteja 100% tranquilo, sem nenhum tipo de complicação, de doença, você esteja bem. E é difícil você estar 100% bem, com tudo funcionando direitinho. Mas quem é responsável por isso são os aminoácidos. Os aminoácidos vão vir da onde? Das proteínas. As proteínas você absorve aonde? Na carne.
Sendo que as carnes vermelhas, além das proteínas, ser fonte de proteína, ela também é fonte de outro grande macronutriente. Qual é ele? Os lipídios. Quem são os lipídios? São as gorduras. As gorduras, a gente vai ter gorduras boas e gorduras ruins, mas a carne ela é rica em gordura também. Só uma dicasinha para vocês, para quem gosta de churrasco, o paciente gostar de churrasco, quando for assar a carne com gordura, não deixa a gordura queimar não. Quando forma aquela crostazinha queimada na gordura, a gordura deixou de ser gordura, se transformou em outro tipo de componente que é tóxico para o nosso organismo, principalmente para o organismo do idoso. E se você ingerir, ele vai produzir bastante radical livre. Radical livre são impurezas, coisas ruins que estão no nosso corpo, ok? A redução desses radicais livres que a gente precisa ter, não o aumento deles. Então, nada de comer gordura queimada assada no carvão. Então, vamos lá, as carnes vão dar pra gente proteínas e lipídios. Só proteína e lipídio? Não, ela vai dar sais minerais também, mas em baixa quantidade. Quais são os sais minerais mais encontrados? O cálcio, o ferro, o zinco, magnésio, potássio. A gente vai conseguir absorver nas carnes, mas em uma quantidade pequena que a gente vai precisar complementar com outro alimento, por isso é necessário comer os outros alimentos que estão descritos abaixo. Vamos falar agora um pouco sobre os cereais. Os cereais, eles são considerados os alimentos em grãos. A gente não pode confundir também grão com semente, que eles são diferentes. O grão é uma coisa, semente é outra, ok? Então, falando em grãos, os grãos eles vão ser responsáveis. Os principais grãos que a gente tem é o milho, é o trigo, é a aveia. São alimentos que vão dar para você, além de fibra, bastante fibra alimentar que vai regular a digestão, o processo digestivo do seu paciente e do seu. Você também vai ter a absorção de bastante sais minerais. Aqueles sais minerais que eu falei lá que são importantes que vem junto com as carnes, aqui você vai ter uma quantidade muito grande, uma quantidade maior. Além de ter a absorção de vitaminas, que é a vitamina A, a vitamina D, a vitamina K, as vitaminas do complexo B, principalmente a vitamina B6, ou seja, a vitamina C, também você vai encontrar nos cereais, só que as vitaminas em uma menor quantidade. Você vai ter mais sais minerais e menos vitamina, mas vai ter os dois. Por isso que você vai precisar de outro alimento para complementar a dosagem de vitamina. Os cereais vai complementar a carência de sais minerais da carne e a outra coisa vai complementar a carência de vitamina dos cereais. É um complementando o outro, por isso que a comida, o prato tem que ser bem diversificado e colorido. Então vamos lá, para que servem os sais minerais? Os sais minerais eles vão formar a estrutura óssea, a formação da cartilagem, eles vão funcionar no transporte de oxigênio no sangue, eles vão trabalhar como receptores de impulsos nervosos no coração, nos tecidos musculares, eles vão ajudar na proteção, no revestimento dos neurônios para não deixar os impulsos nervosos saírem de dentro da bainha de mielina, que é aquele rabinho que o neurônio tem. Eles vão funcionar para várias coisas no nosso corpo, para a formação dos dentes, das unhas, ou seja, regulamento dos hormônios. A gente vai ter vários tipos de ações, a gente vai estar estudando especificamente cada um deles, mas agora, a princípio, você já tem que saber que os sais minerais são muito importantes para essa regulação do nosso organismo, enquanto as proteínas é para parte da formação estrutural, enquanto um dá estrutura, a outra dá regulação. Enquanto um faz a casa, o outro faz o acabamento. Ou seja, é bem importante. Agora as frutas elas são ricas em vitaminas, porém elas são ricas em açúcares. Ou seja, elas são ricas em sacarose. Esse açúcar das frutas, a gente tem que ter um certo cuidado com ele se o nosso paciente for diabético. Então, o diabético não pode ingerir bastante fruta, tem que ser em pequenas quantidades, poucas vezes ao dia. As vitaminas elas vão ser importantes para o processo de regulação da imunidade, vão estar dando um suporte na formação e na estrutura, no metabolismo celular.
eles vão estar fazendo várias funções do nosso corpo que são importantes também. Então a gente precisa das vitaminas. As frutas, elas não vão produzir somente, vão te dar somente vitaminas, elas vão trazer também sais minerais para o seu corpo também. Então elas vão complementar os cereais que complementam a carne. Então a gente tem que comer carne, cereal e fruta todos os dias. Repararam que sais minerais e vitaminas, tanto cereais e frutas, te dão micronutrientes. Só que os cereais, eles também vão te dar proteína, alguns. Por exemplo, o grão de bico, a lentilha, eles são ricos em proteínas. Para aquelas pessoas que não comem carne animal, ou seja, vão deixar de comer carne animal e precisam de proteína, elas vão encontrar essa proteína nos cereais. Então, os cereais, alguns deles vão estar fornecendo grande porcentagem de proteína para a pessoa. Como a carne é uma grande fonte de ferro, principalmente o fígado de boi, e a pessoa não come carne, ela vai ter que comer alimentos ricos em ferro, que são cereais. Aí a gente vai ter que estar comendo algum alimento que substitua isso, ok? Agora, os laticínios. Os laticínios são todos aqueles alimentos que são derivados do leite. Se o leite é um derivado animal, então ele vai ter as mesmas propriedades da carne. Vai ser grande quantidade de proteínas, vai ter grande quantidade de lipídios, que são gorduras, e também vai fornecer para a gente vários sais minerais e um pouquinho só de vitamina. Então, o que ele mais vai propiciar para a gente é proteínas, lipídios e sais minerais. Dos sais minerais eu vou destacar 3 que o leite tem, que é muito importante para os nossos idosos, principalmente para a parte óssea deles e musculares, que é o cálcio, o potássio e o ferro. Ele tem magnésio, zinco também, mas os mais importantes é o sódio, potássio e ferro, que o nosso idoso precisa tomar leite todos os dias. E a gente vai ver daqui a pouco na pirâmide alimentar qual é a dosagem de cada um deles. Agora, as nossas leguminosas. As nossas leguminosas, elas podem ser leguminosas e elas podem ser tubérculos também. Tubérculos é aqueles que a gente come o caule, e as leguminosas são aqueles que a gente come as raízes também, além de alguns tipos de sementes. Sementes que a gente come como legumes, o feijão, a ervilha são legumes. Tubérculos, a mandioca, agora como raízes, o aipim, o inhame, a cenoura, eles a gente vai estar comendo, são tudo legumes, batatas. Agora, o problema dos legumes é que eles vão nos dar o terceiro macronutriente, que a gente não tinha falado neles ainda. As frutas, os laticínios, os cereais vão te dar esses macronutrientes? Vai te dar o carboidrato, mas em pequena quantidade, e um carboidrato bom. A gente tem um carboidrato bom e o carboidrato ruim. O carboidrato bom é o carboidrato que é difícil de ser absorvido, a absorção é mais lenta. Logo, a gente vai produzir menos uma certa enzima no corpo. Por quê? O carboidrato, quando a gente ingere ele dentro do nosso organismo, ele vai ser processado. Tem alguma coisa que vai lá fazer a digestão dele, vai quebrar ele para nossas células poder absorver. Quando ele é sintetizado, ou seja, ocorre esse processo de quebra dentro do nosso organismo, ele se transforma em glicose. A principal fonte de glicose no nosso corpo, que faz a nossa taxa de glicose lá em cima, são os carboidratos. E por isso os carboidratos ruins, que são digeridos muito rapidamente e que faz um índice de glicose subir muito rapidamente, fazendo com que o seu pâncreas precise produzir bastante insulina de forma rápida, devem ser evitados. E quais são esses carboidratos? O arroz, a batata, qualquer tipo de batata, o arroz, o trigo, são os 3 vilões de carboidratos: trigo, arroz e batatas. Com exceção da batata doce, que tem um baixo teor glicêmico, ou seja, é a mais saudável de todas, faz parte dos carboidratos bons, que eles são de lenta absorção, você durante o dia você vai absorver bem lentamente e a sua taxa de glicose sobe muito pouco.
quando você come batata doce. Então a gente tem aqueles que você faz a digestão muito rápido e aumenta bastante a glicose, e aqueles que você consegue, o seu corpo ele vai absorvendo, vai produzindo glicose e vai produzindo insulina gradativamente. E tem aquele que sobe demais a glicose e você não consegue fazer a produção de insulina suficiente para acabar com aquela glicose, ok? Então, principalmente pacientes diabetes, com diabetes tipo 2 e tipo 1, não podem comer carboidratos como batata, arroz e trigo, ok? Agora, as nossas verduras. Ah, mas eu não falei para que servem os carboidratos. Os carboidratos é a estrutura que serve energia para o nosso corpo. Para você estar feliz, animado ali, estar com aquela disposição, é o carboidrato que vai fazer isso com você. Então, você precisa do seu carboidrato no seu dia a dia, mas com excesso o seu corpo vai acumular esse carboidrato em forma daquelas gordurinhas bonitinhas que tem na barriga, nas costas, que faz aquelas curvas que todo mundo adora, não é verdade? Só que não, né? Então não vamos ficar gordinhos, não vamos criar carboidratos, gordura em excesso. Então é só reduzir a ingestão de massas, arroz e... qual é o outro que eu falei? Trigo, arroz e batata. Isso mesmo, tá anotando tudinho. E as verduras que a gente tem, as verduras, os principais nutrientes que a verdura tem são vitaminas e sais minerais. Elas fornecem também carboidratos? Sim, todos os alimentos fornecem carboidratos, só que menos quantidade. Os que fornecem mais carboidratos são os cereais e os legumes. Cereais, somente o que a gente vai ver mais é o trigo, que é um cereal, que é um grão. E agora os outros a gente vai estar vendo só nos legumes, que é a batata e principalmente. E as verduras, para que a gente vai comer elas? A gente vai comer principalmente as verduras que são de folhagem mais escuras, que são, para os nossos idosos, são as mais recomendadas, e as de folhagem mais clara também. Quanto mais escura, mais vitaminas e sais minerais elas contêm. A gente pode fazer suco, a gente pode fazer salada, a gente pode fazer refogada, a gente pode colocar alguns tipos de verdura até cozida com alguns outros alimentos, sopa, por exemplo, e isso tudo vai auxiliar na alimentação do nosso paciente. Eu já falei para vocês como que funciona, onde consegue os alimentos. Agora vamos falar de cada um desses nutrientes que eu vim falando para vocês. Aminoácidos, carboidratos, lipídios, proteínas, sais minerais e vitaminas. Vamos conhecer rapidamente cada um deles. Os aminoácidos nada mais são que as estruturas formadoras da nossa proteína. Quando você quebra a proteína, vira um monte de pedacinhos, e esses pedacinhos são os aminoácidos. E os aminoácidos, principalmente 9, são de suma importância para o nosso corpo. Quais são esses aminoácidos de suma importância para o nosso corpo? Eu anotei aqui para mim não esquecer que os nomes são muito parecidos e eu vou estar falando para vocês num outro vídeo, que esse já está ficando grande, a função de cada um deles. A gente tem a valina, a leucina, a isoleucina, a fenilalanina, a metionina, o triptofano, a lisina, a treonina e a histidina. São os 9 aminoácidos essenciais que o nosso corpo precisa. Esses aminoácidos, a gente tem aminoácidos essenciais e não essenciais. Os aminoácidos essenciais são aqueles que o nosso corpo não produz, que a gente tem que se alimentar para poder tê-los no nosso organismo. E os não essenciais são aqueles que a gente produz. A gente já tem eles, que você não tem tanta necessidade de estar se alimentando deles. E a gente vai ver no próximo vídeo, eu vou estar falando para vocês a função de cada um deles quando for falar da pirâmide alimentar. E vocês vão ver a importância deles para o seu paciente idoso. Você vai ver que você tem sim que dar alguns alimentos para o seu idoso comer, que são fontes desses aminoácidos. Carboidratos. Carboidratos nada mais são do que um grupo de alimento que é responsável pelo fornecimento de energia para o nosso corpo. Nele você vai estar pegando disposição, vai estar alimentando as nossas células, pois eles vão se transformar em glicose. A glicose é o principal alimento dos neurônios, é eles que vão auxiliar na síntese de algumas células, na parte interna de algumas células, mas eles também são responsáveis, igual eu falei, pelo acúmulo de gordura no corpo, caso seja uma taxa muito alta de glicose. A taxa muito alta de glicose no corpo, a pessoa vai acabar se tornando um diabético, vai acabar tendo uma falência renal, complicações cardíacas,
com problemas neurológicos, ou seja, alto índice de glicose é muito ruim. E esse alto índice de glicose vem se você comer bastante carboidrato. Comeu carboidrato, subiu a glicose. Então, o paciente diabético não pode comer muito carboidrato. Pode comer? Pode, em pequenas quantidades. Lipídios, as nossas queridas gorduras. A gente tem gorduras boas e gorduras ruins. Esses lipídios, as principais fontes de lipídios é as carnes e os cereais. Cereais também tem gordura. Os outros, a gente tem o laticínio também que são gordos. Tem bastante gordura, por causa que é o leite. É por isso que o leite desnatado é mais interessante para o nosso idoso. Ou seja, as gorduras, elas são importantes para o nosso metabolismo, elas vão fazer a síntese de várias substâncias no nosso corpo, elas vão auxiliar no sistema imunológico do corpo, vão auxiliar na eliminação de radicais livres, mas nada em excesso faz bem. Por isso que o médico, quando pede alguns exames, vai pedir o seu colesterol total, o colesterol em frações, o HDL, o LDL, para a gente saber a taxa de colesterol e qual é o colesterol que a gente está tendo mais, se é o bom ou se é o ruim. Isso a gente vai ver mais para frente também, como é a importância deles e a quantidade que a gente tem que se alimentar deles por dia. As proteínas, eu já falei que as proteínas são ingeridas através da carne, elas vão fazer a parte funcional estrutural do nosso corpo, elas vão fazer a estrutura, musculaturas, as cartilagens, elas vão ser responsáveis, quando quebradas, pela liberação de aminoácidos. Esses aminoácidos vão fazer a regulação e a manutenção de vários sistemas do nosso corpo, principalmente regular a parte hormonal, e a nossa imunidade é responsabilidade dos aminoácidos que são encontrados nas proteínas. A gente tem os sais minerais. Os sais minerais vão estar fazendo vários tipos de reações químicas no nosso corpo que vão estar ajudando tanto na manutenção da nossa saúde através do nosso sistema imunológico, quanto está participando da formação de vários órgãos do nosso corpo, como também no nosso sistema circulatório, no nosso sistema cardíaco, dando mais força, mais resistência para a nossa musculatura e para os nossos ossos. Ele trabalha na forma estrutural e funcional do nosso corpo. As vitaminas servem principalmente para a parte funcional, ou seja, para as nossas células, para a alimentação delas, para a melhoria do nosso tecido, da elasticidade, da flexibilidade, da nossa parte óssea, para poder auxiliar na ligação de sais minerais em algumas partes ósseas, na parte óssea, para a alimentação celular, ou seja, para a parte funcional e estrutural também do nosso corpo. Então as vitaminas são de suma importância, lembrando que as vitaminas têm que ser absorvidas em vários nutrientes, dependendo do caso, ser evitado muito algumas frutas que são ricas em vitaminas, por causa do açúcar, principalmente para o paciente diabético. Essa foi a nossa introdução das fontes nutricionais, espero que vocês tenham gostado. Nosso próximo vídeo a gente vai estar falando de um novo assunto, que vamos voltar a falar sobre ela de novo. Na verdade, a gente vai falar sobre essas fontes nutricionais a aula inteira. Então, até o próximo vídeo. Até mais!